Oi pessoal, aqui é a Daniele do blog Cia do Leitor e hoje eu vim responder a tag dos 50%. A tag dos 50% consiste em a gente responder algumas perguntas sobre as leituras do primeiro semestre de 2018. A primeira perguntinha é: o melhor livro que você leu até agora em 2018? Sem sombra de dúvidas, Outsider, lançamento do primeiro semestre de 2018, publicado pela editora Suma de Letras. Outsider, ele foi um livro que me prendeu do início ao fim. Eu amei todo o mistério contido nele, toda a resolução do crime. É uma história assim que eu não consegui adivinhar o que estava por trás. É uma história de mistério, tem sobrenatural, tem muita coisa assim que só Stephen King sabe fazer pra gente. Então, melhor leitura até o momento. A segunda pergunta é: melhor continuação que você leu até agora em 2018? Eu quase não li continuações. Eu tenho lido muitos livros únicos ou então começado séries novas, mas uma das poucas que eu li que eu mais gostei foi trilogia Fronteiras do Universo, A Faca Sutil, o segundo livro. Eu amei o primeiro livro. É um livro que fala sobre religião, que fala de universos paralelos. É uma história assim fantástica, ainda tem crianças como protagonistas. Eu tô amando, quero terminar logo a trilogia e o autor tá escrevendo uma nova trilogia que se passa antes desse universo, já publicou o primeiro livro, eu tô com ele aqui e quero mergulhar de novo aí nessa história, então, melhor continuação. Terceira pergunta: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Sonhos Elétricos, do Philip K. Dick. Saiu um seriado agora sobre esse livro na Amazon Prime. E eu vi algumas resenhas muito positivas. Eu acabei de ler um livro desse autor, inclusive vou falar dele daqui a pouco, que eu fiquei apaixonada pela escrita dele. Eu tô muito louca para ler esse livro aqui. É um livro fininho, né? É um livro de contos. E eu ouvi dizer que ele tem um pouco de Black Mirror, né? Então tô bem empolgada aí para ler esse livro aqui, Sonhos Elétricos. A quarta pergunta: o livro mais aguardado do segundo semestre. Então, o livro mais aguardado do segundo semestre, pra mim, eu não tô muito por dentro dos lançamentos, mas o que eu tô aguardando muito, eu já até comprei, tá pra chegar agora, acho que em agosto. O novo livro do Josh Malerman, Uma Casa no Fundo de um Lago. Então, esse é o livro aí, que é um dos livros que eu tô mais aguardando aí, o lançamento. Pergunta número 5. O livro que mais decepcionou esse ano foi Operação Valkyria, publicado pela Galera Record. Esse livro tem filme, eu falei aqui nas minhas leituras do mês passado. Esse livro ele não fluiu comigo, apesar de eu já ter visto o filme. É uma biografia, né, de duas pessoas que escreveram, eles estavam nessa Operação Valkyria, que foi uma operação para derrubar Hitler, né, que infelizmente fracassou. Não tô dando spoiler, gente, todo mundo sabe, se baseado em fatos reais, é uma biografia. Enfim, a escrita não casou comigo, não conseguia me conectar na história, então assim, a decepção desse semestre pra mim foi Operação Valkyria, que eu esperava muito desse livro, eu gosto muito de ler livros sobre a Segunda Guerra Mundial, e esse daqui não me pegou, por isso. Pergunta número 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano? Philip K. Dick, O Homem do Castelo Alto, publicado pela Aleph. A sinopse dele é muito interessante, né? Como seria se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, né? Como seria o mundo? Então aqui a gente tem uma simulação de como seria esse mundo com uma Alemanha campeã na Segunda Guerra Mundial. Campeã não, vencedora. Só que como o livro foi escrito lá em 1960, se eu não me engano, eu achei que, sei lá, eu não fosse gostar da narrativa, que fosse muito ficção científica, que eu não sou tão fã assim desse gênero. Me peguei numa escrita assim muito legal, muito gostosa, uma história muito bacana, não foi nem um pouco cansativo. Foi maravilhoso, gente, eu amei a história, eu tô apaixonada por esse autor, então eu tô com outros livros aí dele para ler aí muito em breve. Pergunta número 7. Novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Edgar Allan Poe, obviamente ele não lançou nenhum livro nesse primeiro semestre porque ele já morreu, já tem um bocado de tempo, mas eu conheci ele agora, né? Foi o primeiro livro que eu li aqui, Medo Clássico, publicado pela editora Dark Side Books, que tem uma
série de contos do Poe aqui. Então eu fiquei bem apaixonada pela escrita dele, pelo desenvolvimento dos contos e principalmente pelo desfecho deles. Então eu tô assim muito apaixonada. Para quem gosta aí de horror, recomendo muito Edgar Allan Poe. A sua quedinha por personagem fictício mais recente, pergunta número 8. Bom, eu não tenho tido muitas quedinhas por personagens fictícios, mas um que eu tive uma quedinha aí, que foi de uma série que eu terminei agora no primeiro semestre, foi Protetorado da Sombrinha, a série Protetorado da Sombrinha. O personagem aqui que me fez ter uma quedinha foi o Lord Malcolm. Ele é um lobisomem. Nesse universo aqui a gente tem uma Londres vitoriana, onde convive-se harmoniosamente, entre aspas, seres humanos e seres sobrenaturais. Então a gente tem lobisomem, vampiros, fantasmas, etc, etc. Todo mundo sabe da existência deles e eles tentam conviver em harmonia. Então Lord Malcolm é um personagem que, além de bonito, másculo, forte, ele é fiel, ele é um cara íntegro, ele é um cara honesto e também muito corajoso. Ele tem todas essas qualidades e impossível não se apaixonar por ele. Pergunta número 9. Seu personagem favorito mais recente? É a Mia, de Nevernight. Aqui a gente tem uma protagonista que tá mais pra antagonista. Ela teve sua família assassinada quando ela era criança, porque o pai dela foi acusado de traição. E ela viu o pai ser assassinado. Então ela escapou por muito pouco. Então ela cresceu protegida, escondida e prometeu vingança, né? Então ela busca uma escola de assassinos que existe lá nessa época, que é bem escondida também. Ela consegue localizar e ela volta aí para se vingar de todos que fizeram mal para a família dela. Ela é muito forte, ela é corajosa, ela é vingativa, mas eu adorei ela. Minha nova personagem favorita. Pergunta número 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Sem sombra de dúvidas, A Garota Alemã, do autor Armando Lucas Correia, publicado pela editora Jangada. Essa história mexeu muito comigo, se passa na Segunda Guerra Mundial. Na verdade foi no início da Segunda Guerra Mundial, onde algumas famílias tentaram fugir de lá, alguns judeus que tinham um pouco de dinheiro, tentaram fugir pelo mar para entrar em outros países. E o desfecho dessa história não é nem um pouco legal, aconteceu de verdade, embora esteja misturado aqui com personagens fictícios, mas a história em si aconteceu mesmo. Eu não sabia que isso tinha acontecido e mexeu muito comigo o que fizeram com essas pessoas. Eu chorei, eu fiquei muito mexida. E então foi esse aí. Acho que foi um dos poucos livros que me fez chorar ainda nesse primeiro semestre. Eu tenho lido muito terror, gente. Pergunta número 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre? Um livro que me arrancou sorrisos e suspiros foi Anexos, da Rainbow Rowell. A Rainbow Rowell é uma autora que eu gosto muito, já é o terceiro livro que eu leio dela. Ela escreve romances e vocês sabem que eu não sou muito fã de romances. Eu leio um aqui, outro ali, gosto e tal. Não é o tipo de livro que eu costumo ler com muita frequência e ela consegue me deixar apaixonada pelos livros que ela escreve, mesmo sendo de romance. Aqui a gente tem um livro divertido que fala sobre ética profissional. Aqui a gente tem um cara do TI que ele tem que monitorar os e-mails das pessoas da empresa e bloquear, né? Na verdade acaba caindo lá na rede dele quando as pessoas escrevem alguma coisa de alguma palavra que não pode. Acaba caindo no spam dele, lá ele tem que verificar o que está escrito. Então essas duas amigas, elas ficam trocando muitos e-mails e acaba sempre caindo lá na coisa dele e ele acaba lendo e não fala nada com elas. Nisso ele vai acompanhando a vida delas e vai se apaixonando por uma delas e aí vai. Então esse foi um livro que me fez sorrir no primeiro semestre, Rainbow Rowell. Pergunta número 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2018? Não assisti quase nenhuma adaptação, na verdade que eu assisti só essa. E mesmo assim eu não tenho nem certeza se foi no primeiro semestre ou foi no final do ano passado, mas eu acho que foi sim, no início do ano agora, nos primeiros dias de janeiro. Foi um conto desse livro aqui, Escuridão Total sobre as Estrelas, do Stephen King. É o primeiro conto do livro, 1922. Foi adaptado agora há pouco pela Netflix.
É uma história muito bizarra e eu não vou ficar falando muito aqui sobre a história não, gente. Vai lá na Netflix e assiste, a adaptação ficou muito boa. Leiam esse livro, ele é maravilhoso, tem 4 contos, um melhor do que o outro. Então é isso aí, galera. Stephen King, mais uma vez aí, dos melhores de 2018. Pergunta número 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Então, foi A Mulher na Janela, da A.J. Finn, publicada pela editora Arqueiro. Foi a resenha que eu mais gostei de ter feito aí nesse primeiro semestre de 2018. Eu gostei muito desse livro também, tá, gente? É um livro que aborda um tema que eu gosto muito, que são thrillers psicológicos com personagens bastante confusos, onde a gente não sabe até que ponto acreditar no narrador. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? O livro mais lindo que eu comprei agora, no primeiro semestre de 2018, foi A Incendiária, do Stephen King. Inclusive eu tô lendo ele agora, estou amando, já estou na metade. Então, esse foi o mais lindo aí que eu adquiri nesse primeiro semestre de 2018. Lindo, lindo, lindo. Capa macia, olha esse ursinho aqui todo queimado da Incendiária. Já cheguei na parte que explica o porquê desse ursinho queimado. Comprem, gente. Eu tô apaixonada pelo King. Toda hora ele tá aparecendo aqui, vocês estão vendo, né? Última pergunta, número 15. Quais os livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu preciso ler, comprei aqui correndo, ainda não peguei para ler. É A Nuvem, do Neil Shusterman, publicado pela editora Seguinte. É a continuação de O Ceifador, um livro que eu amei, entrou para os melhores do ano aí de 2017. E eu tô louca para essa continuação, já vi resenhas aí elogiando muito e eu preciso ler urgentemente. E o próximo livro que eu preciso ler urgentemente, que é do meu autor favorito da vida, mas eu não tô querendo acabar essa história, sabe? Eu queria reler os outros livros, um eu já até reli, mas eu queria reler de novo. São 3 livros antes desse, que é a trilogia Sombra do Vento, que agora virou tetralogia, quadrilogia, não sei como se fala. E para fechar aqui com chave de ouro, um livro bem grossinho, Carlos Ruiz Zafón, publicado pela Suma de Letras. Labirinto dos Espíritos. Então, esse aqui vai fechar a quadrilogia. Sombra do Vento, para quem não leu, não sabe o que tá perdendo, esse cara é maravilhoso. Então comprem A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, Prisioneiro do Céu e Labirinto dos Espíritos. Então é isso, gente. Essa foi a minha tag dos 50%. As minhas leituras aí do primeiro semestre. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem dividir também, responder alguma coisa aqui nos comentários, fiquem à vontade. Vou adorar ler as respostas de vocês. Beijos e até a próxima.